Por mais estranho que pareça, a Rússia está repleta de crateras em seu solo, especialmente nas regiões acima da linha do Ártico. Sim, verdadeiros buracos que podem alcançar grandes profundidades e que hoje são chamados pelos russos de portões do inferno. Não se tratam de crateras flamejantes, como aquela que existe no Turcomenistão, a Darvaza, que há décadas vem iluminando seu interior com as chamas resultantes de vazamento de gases. E neste caso de Darvaza, o fogo foi intencionalmente produzido para que o gás não continuasse escapando e deixando a situação na região ainda mais perigosa. O fato é que lá, no início da década de 70, havia sido descoberta uma fonte de gás natural. E enquanto os pesquisadores trabalhavam na área, algumas partes desmoronaram, formando 3 sumidouros enormes na superfície. Então, para que o metano não contaminasse o ar da região, os pesquisadores resolveram acender a vela eterna. Isso de cara já explica os mistérios que rondam o lugar há mais de 30 anos. Mas as outras crateras, que vêm surgindo em diversas localidades da Rússia, será que possuem a mesma origem ou foram causadas por outros fatores? O que poderia ter sido apenas mais um incidente acabou em acidente fatal na região de Irkutsk, na Sibéria. Um agricultor de 39 anos que não teve seu nome revelado. Trabalhava em suas terras quando de repente uma cratera se abriu e engoliu a colheitadeira praticamente toda. Segundo informações obtidas no The Mirror, testemunhas disseram que o buraco tem mais de 10 metros de profundidade, sendo mais largo em seu interior do que no seu diâmetro. Aliás, para caber uma colheitadeira também na largura, a abertura não deve ter menos do que 5 metros. Naquele dia, esta não foi a única cratera a surgir. A cerca de 650 quilômetros de distância dali, um outro portão do inferno foi aberto em uma estação de esqui na região de Kemov, centro da Rússia. O fato é que o buraco já existia há algum tempo e, inclusive, tinha se transformado em um novo ponto turístico local e, claro, chamava muita atenção de qualquer turista que visitasse o resort. O que era uma cratera relativamente pequena, mas não menos perigosa, acabou se tornando em um buraco de 30 metros de largura, com uma profundidade calculada em 180 metros. Neste incidente não houve feridos nem mortos, mas comprometeu 3 casas de hóspedes que ficavam próximas ao buraco. Além do mais, logo após seu desabamento, um alto volume de fumaça pôde ser visto saindo de lá. Essa cratera vinha apresentando sinais de instabilidade desde 2022. E o local já foi utilizado para a exploração de ferro, o que significa que já havia um vão abaixo da superfície, cujo teto acabou cedendo. A maior cratera do mundo chama-se Batagaica. Agora, você sabe me dizer onde ela fica? Se disse Rússia ou Sibéria, parabéns, acertou o buraco. Ela fica localizada em um permafrost na região da tundra siberiana. Espera um pouco. Permafrost? Tundra? O que são essas coisas? Calma. A tundra é um tipo de bioma seco e frio, onde somente plantas de pequeno porte e mais resistentes conseguem sobreviver. Ela normalmente é caracterizada por espécies gramíneas, musgos, juncos, líquens e algumas espécies de flores campestres. Já o permafrost, cujo termo é a junção das palavras inglesas permanent, que significa permanente, e frost, que significa geada. É o solo ou sedimento subaquático que permanece continuamente abaixo de 0 graus por 2 anos ou mais. O permafrost mais antigo estava continuamente congelado por cerca de 700 mil anos. E é fato que boa parte do permafrost não é tão sólida, a ponto de suportar certos pesos, inclusive o de si mesmo. Mas não é só a questão do peso que entra em debate. Há mais coisas que têm colaborado para que enormes crateras se abram repentinamente sob o solo russo-siberiano. E não são sempre os mesmos motivos. Segundo a agência de notícias Reuters, cientistas e também moradores da região vêm prestando atenção em Batagaica há algum tempo. E parece que o buraco tomou um complexo vitamínico nos últimos anos devido à rapidez com que cresceu nesta última década. E isso tem uma explicação bastante triste, na verdade. O permafrost está derretendo a uma taxa muito alta. E isso, claro, é resultado de ações humanas no último século, o que contribui muitíssimo para o efeito que enfrentamos agora
comumente chamado de aquecimento global. Segundo o cientista do Instituto Yakutsk Melnikov, chamado Nikita Tananayev, o principal pesquisador russo do permafrost, o solo abaixo da cratera contém uma enorme quantidade de carbono orgânico, que será liberado lá na atmosfera, à medida que o permafrost derreter, o que estimulará ainda mais o aquecimento do planeta. Ele também prevê que a taxa de aumento do buraco aumentará gradualmente, o que diminui bastante o tempo para pesquisas ou encontrar uma solução segura. No mínimo, haverá um aumento na temperatura, inicialmente local, e como consequência no resto do planeta, uma vez que a tundra e também o permafrost são partes importantes do controle climático de todo o planeta. O degelo acelerado do permafrost já é resultado de anos e anos de intervenção humana, e de algumas décadas para cá a coisa só vem ganhando velocidade, isto é, piorando. O problema está ficando tão sério que vilarejos e algumas pequenas cidades localizadas nestas regiões já estão ameaçadas. As estradas ficam literalmente tortas ou destruídas. Pontes e outras estruturas são danificadas, casas são divididas. Oleodutos são rompidos e vidas são postas em risco. Não só vidas humanas, mas a vida selvagem e também as criações de renas. O que tornou a situação complicada nesta região foi o desmatamento em altíssima escala promovido nos anos 60, quando florestas inteiras foram derrubadas para dar lugar à criação de animais. Desde então, o processo de degelo foi cada vez mais acelerado. O permafrost, hoje uma das maiores vítimas do processo de aquecimento global, não é o único responsável pelas crateras que se formam na Rússia. No norte e nordeste do país, desde 2013, várias crateras surgiram repentinamente e, o que é mais assustador, elas surgiram depois de explosões repentinas, sem qualquer aviso prévio. O que está acontecendo no solo russo-siberiano? Em 2013, uma dessas explosões, a primeira que se tem registro de forma oficial, ocorreu na planície de Yamal, que fica localizada no Okrug autônomo de Yamalo-Nenets, no noroeste da Sibéria. A península é constituída principalmente por permafrost e existem numerosos lagos de origem termocárstica, os maiores dos quais são Neito e Iambuto, na parte central. Foi nessa península que um filhote de mamute foi encontrado congelado em 2007. Esse filhote, que recebeu o nome de Liuba, estava no local há cerca de 37 mil anos. Mas não é para isso que estamos aqui, ok? Estamos aqui para saber o que acontece na Sibéria, que faz com que tais crateras surjam do nada. Após a primeira explosão, ninguém sabia explicar exatamente o que havia ocorrido. Diversas opiniões surgiram, entre elas bombas, meteoritos, pequenos asteroides, o gás armazenado sob o solo, e até propuseram que poderia ter sido OVNIs os causadores dos buracos. Vulcanólogos sugeriram que poderia tratar-se de criovulcanismo, ou seja, um tipo de vulcão que expele gases e vapor de água no lugar de lava. Somente em 2014, após uma nova explosão e o surgimento de outra cratera, é que os pesquisadores chegaram à conclusão que sim, as explosões foram resultados de gases aprisionados sob o permafrost. A península de Yamal está repleta de campos de hidrocarbonetos, assim como bolsões de gás que se formam abaixo do solo. Yamal detém as maiores reservas de gás natural da Rússia e estimam que haja algo em torno de 55 trilhões de metros cúbicos de gás esperando para ser extraído. Na verdade, há um projeto do governo da Rússia que prevê fazer um upgrade na região que ainda é considerada rústica e subdesenvolvida. No projeto estão incluídas as construções de várias estruturas como ferrovias, estradas, pontes e, claro, usinas para extração e manejo do gás. Com certeza isso irá mudar fortemente a vida dos habitantes, que já estão acostumados às mazelas do permafrost e da tundra. A nova explosão de 2014 resultou em um sumidouro diferente dos já conhecidos. Sumidouro, gente, é uma depressão, um buraco no solo, geralmente causado por alguma forma de colapso da camada superficial. É comum haver água no fundo de um sumidouro, como também é comum que um curso d'água entre pelo buraco e saia em outro local, às vezes conhecido, às vezes não. Por isso é que tem esse nome, sumidouro, porque a água some. A cratera formada no local possui 60 metros de largura
E segundo Andrei Plekhanov, pesquisador sênior do Centro de Pesquisa Científica do Ártico, o buraco é provavelmente o resultado de um acúmulo de pressão excessiva do solo, que por sua vez é resultante do aumento nas temperaturas regionais naquela parte da Sibéria. Testes conduzidos pela equipe de Plekhanov mostraram concentrações altíssimas e atípicas de metano perto do fundo do sumidouro. Em 2015, a região já contava com 5 grandes crateras, todas elas formadas dentro de 2 anos. Hoje, até onde se sabe, a região possui 7 grandes crateras e todas elas formadas de maneira abrupta, violenta. O lado bom disso é que em nenhum dos casos, a não ser o que citei no início lá do vídeo, não houve vítimas. E o que tem causado isso é realmente o acúmulo de gás sob a Terra. Depois que o fenômeno foi comprovado, as crateras geradas desta forma passaram a ser chamadas de crateras de emissão de gás, sob a sigla em inglês GEC, de Gas Emission Craters. De acordo com os estudos feitos pelo Centro Norueguês de Hidrato de Gás do Ártico, CAGE, o gás metano subterrâneo está sendo aquecido de 2 lados do permafrost. Por baixo, já que é o interior da Terra, é quente e, consequentemente, vem aquecendo a superfície num processo natural chamado fluxo de calor geotérmico. E por cima, devido às ações humanas, principalmente o que tem feito com que a média climática do planeta aumente muito rápido. A Terra, por si só, já possui seus próprios ciclos. E isso é conhecido pelos cientistas há muito tempo. Contudo, nossa intervenção com todas as nossas necessidades de consumo e de produção interferiu drasticamente nos ciclos vitais do planeta, o que acelerou muitos processos que antes demoravam séculos para acontecer e também impediu ou limitou outros processos naturais mais fugazes. Por que isso está ocorrendo somente na Sibéria? Agora, depois que as pesquisas foram implementadas, esta é uma resposta fácil de ser respondida, mas não resolvida. A Sibéria é o local na Terra onde se encontra a maior concentração de metano, até onde se sabe. Somando isso ao processo de degelo e à intervenção humana, a maior responsável pelo aumento nas temperaturas, não fica difícil de entender por que esses buracos vêm aumentando em ocorrência. Agora, como resolver a questão é que não está nos planos dos cientistas, ou mesmo das grandes indústrias russas, porque nunca a humanidade precisou se preocupar com isso. A preocupação, no entanto, é geral, e não só em relação ao gás escondido sob a tundra e o permafrost. Se o gelo armazenado sob o solo está derretendo, imagine o que poderá estar acontecendo na superfície terrestre dentro de alguns anos. E eu não falo de muitos anos, não. Eu falo em algo em torno de 10 a 15 anos. Será que voltaremos a falar do permafrost? Se sim, bom, que sejam boas notícias. Até a próxima.